A gente abre o Bom Dia de hoje com uma triste notícia de que subiu para 19 o número de mortos no acidente com um ônibus que caiu em um viaduto em Minas Gerais. 48 pessoas viajavam daqui de Alagoas para São Paulo. O motorista Luiz Viana de Lima conseguiu sair do ônibus antes da queda e deixou o local do acidente. Até hoje, ele não se apresentou à polícia. A tragédia deixou as cidades alagoanas de Água Branca e Mata Grande em choque. Mata Grande e Água Branca são cidades vizinhas em Alagoas. Essa semana, a calmaria típica de cidade do interior deu lugar ao nervosismo e à tristeza. Eu não tenho palavra para dizer a dor, explicar a dor que a gente sente. A população ainda está assustada com o acidente que tirou vidas de moradores das duas cidades. É triste um acontecimento desse. O ônibus saiu de Mata Grande às 9 da manhã de quinta-feira com destino a São Paulo. Clemilton Nascimento mandou para a família esse vídeo perto de meio-dia de sexta-feira. A viagem já durava 27 horas. 1.500 quilômetros depois da partida e 1 hora depois do vídeo, a tragédia. Um acidente com um ônibus em situação irregular matou 16 pessoas hoje em Minas Gerais. O veículo, com placa de Alagoas, levava 48 pessoas a bordo pela BR-381, próximo ao município mineiro de João Monlevade, quando aconteceu o acidente. Testemunhas disseram que o motorista perdeu o controle quando passava por este viaduto, conhecido como Ponte Torta. O ônibus passa sobre o viaduto. Ele perde velocidade, para e volta de ré. Depois de bater na mureta, ainda ficou pendurado por um tempo antes de cair. Foi a chance que alguns passageiros tiveram para saltar para fora do ônibus. Como a dona Josefa e o seu Pedro, que estavam sentados próximos à porta. E nessa hora teve correria, teve gritaria no ônibus? Teve, porque ali todo mundo ia saber que ia morrer, os que ficou lá para trás não podia sair. Porque na altura daquela, né? Aqui de baixo a gente consegue perceber que a altura é impressionante. São 34 metros até o chão. Seria como se o ônibus tivesse despencado do alto de um prédio de 11 andares. Um morador aqui de frente, o primeiro a chegar ao local do acidente, disse que, na queda, primeiro ele bateu nesse barranco que sustenta o pilar do viaduto e depois rolou para o lado de lá e parou em cima da linha de trem. Isso teria amortecido um pouco o impacto e pode ter salvado vidas. Elton mora em frente ao viaduto. Ele disse que ouviu o barulho e correu para ajudar. O que as pessoas falavam? Falaram que para salvar eles, né? Que estavam para tirar eles lá, né? Pediu socorro. Pediu socorro. Ao todo, 19 pessoas morreram por conta da queda. Outras 22 ficaram feridas. Jailma quebrou a clavícula. Ela viajava com o filho Pablo, de 11 anos, em poltronas no meio do ônibus e não conseguiram sair a tempo. E quando eu vi, eu já estava no chão, o filho ensanguentando. Eu tentando levantar, alguém me ajudou, não sei quem foi. O menino foi levado de helicóptero para Belo Horizonte, em estado grave. Eu quero ir para lá, quero trazer meu filho. Daiane estava com a filha bebê. As duas ficaram presas dentro do ônibus. Eu não pulei porque não teve como. Eu só agarrei ela e esperei o ônibus cair. Não teve como pular, não. Quem estava na frente pulou, quem não estava teve que, infelizmente, ficar dentro do ônibus e só esperar acontecer. Elas sofreram apenas ferimentos leves. O veículo não tinha autorização para fazer transporte de passageiros. Era um ônibus pirata. No ano passado, esse mesmo ônibus foi autuado 3 vezes. Essa foto mostra uma mulher sentada próximo ao veículo, caído logo após o acidente. É a dona Solange. A filha Aline esperava pela mãe em Suzano, São Paulo. Eu vi a reportagem na TV, percebi que era o ônibus que ela sempre viajava. Tentei entrar em contato com a agência, não consegui. Até a hora que você descobriu que ela estava viva e bem, quanto tempo demorou, você sabe? Demorou, se eu não me engano, em torno de 6 a 8 horas. A senhora sempre usava esse tipo de transporte? Sempre. É muito mais barato do que se for usar um ônibus convencional? Desse que você pega na rodoviária, certinho? É, a rodoviária é mais caro. Quanto que é? Acho que deve ter uns 400 a 500 conto. E quanto que é desse ônibus? 250.
Por isso que muita gente usa, né? Por causa do preço. Aí, ó, o que é que acontece, né? Diz que o mais barato sai caro. Custou vidas. Sobreviventes contam que ouviram o motorista falar em um problema nos freios antes do acidente. O motorista gritou que faltou freio, um negócio assim. Sim, a gente vai analisar todos os sistemas do veículo para analisar identificar uma possível falha mecânica. Esse motorista que estava com a gente era novato. Ele disse, meu Deus, foi o que eu fiz. Segundo a empresa, o motorista era Luiz Viana de Lima. Sobreviventes confirmaram que era ele quem dirigiu o veículo na hora do acidente. Ele estava dirigindo no momento. No momento do acidente, ele estava dirigindo? De acordo com as testemunhas, quando o ônibus começou a voltar de ré, ele largou o volante e saltou. O motorista segue desaparecido. Ele estava na condução do veículo. Mesmo que o depoimento dele vá de uma forma divergente do que nós apurarmos e do que principalmente a perícia técnica apurar, é importante que a gente escute o que ele tem a falar. A empresa que fazia o percurso sem autorização é a Localima Transportes. Em nota para o G1, a Localima disse que não vai se furtar da responsabilidade e que as reparações serão realizadas caso a caso. A empresa nega qualquer irregularidade e apresentou 2 vistorias. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, disse que os documentos não constam na base de dados, que a Localima não está cadastrada na ANTT e que o veículo não podia transportar passageiros. No lugar onde foram vendidos os bilhetes da viagem, lá em Mata Grande, Alagoas, ninguém apareceu mais. Nós estamos no povoado Santa Cruz do Deserto, município de Mata Grande. A sede da empresa de turismo fica aqui no povoado. Nós tentamos gravar com algum representante, mas não conseguimos localizar ninguém. A agência não fez a menor questão de telefonar para nenhum sobrevivente, para nenhuma mãe, para nenhuma pessoa. Que eu acho que é o mínimo que ele tinha que fazer. Vitória, a filha de Dona Masi, estava no ônibus. Foram horas sem ter notícia, até que ela recebeu um vídeo feito logo depois do acidente. A senhora reconheceu a voz dela? Reconheci a voz dela, então eu fiquei mais tranquila. Mas na hora que eu escutei isso, eu disse, minha filha está viva, ela não morreu. A confirmação só veio depois que uma enfermeira que cuidava de Vitória emprestou o celular para que ela pudesse mandar um áudio para a mãe. Eu tô meio cansada, mas eu tô bem. No áudio ela dizia que estava bem, que só tinha cortado a perna. Ela recebeu uma nova vida. Olha, 11 feridos aí seguem internados no IML de Minas Gerais e disse que a identificação de todos os corpos, repetindo aqui, 11 feridos seguem internados. O IML de Minas Gerais disse que terminou a identificação de todos os corpos. A Secretaria da Presidência da República informou que uma aeronave da Força Aérea Brasileira fará o translado da maioria deles. Parentes das vítimas do acidente saíram daqui de Alagoas para reconhecer os corpos no IML de Minas Gerais. Segundo eles, a empresa deve ser responsabilizada porque ela não deu assistência nenhuma às vítimas. O coração estava tão apertado que a fala saiu misturada com choro. Só acreditei porque eu fiz a visualização e tô muito mal mesmo, de verdade. Não é fácil perder um ente querido assim e agora não vou ter mais ele. Não tive a chance de ver ele vivo mais. O mesmo acidente arrancou 2 pedaços do Marcos. A prima Amanda, de 16 anos, morreu junto do irmão caçula dele, Marcondes, que deixou Alagoas e estava indo para São Paulo assinar um contrato de emprego num mercado. Marcos saiu arrasado depois de reconhecer o corpo no IML de BH. Não desejo para ninguém. Um ser humano não pode passar por isso, é demais. O trabalho dos médicos legistas terminou por volta de 3h30 da tarde. Os exames não encontraram marcas nos corpos que pudessem indicar o uso de cinto de segurança na hora em que o ônibus despencou do viaduto. Todos realmente tiveram como causa de morte politraumatismo contuso. Significa o quê?
que tiveram múltiplas contusões, né, com fraturas que culminaram na morte. A família que liberou o primeiro corpo do IML decidiu levá-lo de carro para Alagoas. 1.400 quilômetros de estrada, 1 dia e meio de viagem. Horas depois, a Defesa Civil do Estado confirmou que 2 aviões da FAB, Força Aérea Brasileira, vão transportar os corpos até Paulo Afonso, na Bahia, que fica mais perto da cidade alagoana de Mata Grande, de onde o ônibus da tragédia partiu. Dona Natalina disse que cansou de advertir o irmão Edinaldo, que volta e meia fazia viagens com a empresa dona do ônibus. Ele fez, acho que 2 vezes. A senhora puxava a orelha dele? Puxava, sim, que está errado. Eu não ando no ônibus desse, mas nem que seja de graça. Está errado. Ele vinha porque as condições financeiras não estavam boas, né? Então era mais barato, então ele vinha. Só que a fatalidade que aconteceu, né? Edinaldo, pedreiro, 57 anos, 2 filhos, ia para São Paulo resolver assunto da aposentadoria. Morreu em Minas, deixou a irmã desolada e inconformada. Ela quer saber cadê a responsabilidade dos donos da empresa que provocou tanto sofrimento. A assistência que a gente teve aqui foi da polícia. A polícia, sim, nota 1000. Isso eu te digo. Eu não tenho o que reclamar, porque foi ótimo o atendimento deles. E a empresa? A empresa? A empresa não me deu um copo de água, que eu saiba. Porque a água que a gente tomou aqui foi tudo a polícia que forneceu. Comida, café da manhã, vai dar dormida, né, pra gente, tudo isso. Realmente, como a dona Natalina falou, é preciso ter muito cuidado com os transportes irregulares. Segundo dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, cerca de 1.200 veículos irregulares foram apreendidos somente este ano. E o número de viagens com veículos clandestinos aumentou durante a pandemia. Uma das causas pode ser essa que a dona Natalina falou, questões financeiras. O ônibus que caiu do viaduto na BR-381 em João Molevade pertence à empresa de transporte Localima. Segundo a ANTT, ela é cadastrada e tem um termo de autorização. Isso permite a prestação de serviço regular garantido por uma liminar da Justiça. Mas o ônibus não estava habilitado para fazer transporte de passageiros. Segundo esta conselheira da associação que representa as empresas de ônibus rodoviário, a BRAT, geralmente estas são autorizações dadas pela Justiça para fretamento. O transporte de fretamento é um transporte eventual, que também precisa ser fiscalizado, que também precisa obedecer determinados parâmetros de manutenção e de organização da própria empresa. Porém, é um transporte onde se consegue ter mais flexibilidade. Um transporte regular, que é a linha, né, de ônibus, é um transporte onde as questões de manutenção e especialmente os cuidados com o treinamento do condutor têm que ser muito intensivos. E as empresas de fretamento não precisam ter tanto critério com relação a isso. Segundo a fiscalização da ANTT, o veículo flagrado em situação irregular, prestando serviço de transporte de passageiro, fica retido. O responsável por ele recebe uma multa no valor de R$ 7.600. Em 2020, já foram 2.490 autuações contra este tipo de transporte. 1.188 veículos foram apreendidos e quase 36 mil passageiros tiveram que ser realocados para seguir viagem. Em Minas, a fiscalização é feita nas principais estradas, mas mesmo assim os motoristas do transporte clandestino se comunicam entre si para tentar driblar os fiscais. A gente nunca fica num ponto só, a gente está sempre rodando, porque também há muita informação pelo WhatsApp. Eles passam informação um para o outro e aí ou param de rodar ou desviam. Então, a gente está sempre mudando o local. Uma coisa que tem que ficar bem clara é que o transporte clandestino, por ser clandestino, ele não é a causa do acidente. Mas quando o acidente acontece e a incidência do acidente no clandestino é muito maior,
pelas condições do veículo, pelas condições de manutenção, a estrutura da própria empresa para fornecer essa manutenção, mas as consequências do acidente no clandestino são muito graves para a vítima, porque ela não tem nenhum suporte, porque os valores de indenização muito provavelmente não vão ser suportados por essa empresa, que em geral são pequenas. As estradas de Minas são rota de ônibus que saem do norte e nordeste do país com destino principalmente a São Paulo. Em janeiro do ano passado, na BR-146, em Serra do Salitre, na região do Alto Paranaíba, 2 mulheres morreram após o ônibus em que elas estavam tombar na pista. O veículo era clandestino e saiu de Maceió com destino à capital paulista. Em outubro deste ano, na BR-040, em Contagem, fiscais da NTT chegaram a perseguir um ônibus clandestino que seguia de São Paulo para Caruaru, no interior de Pernambuco. O veículo tinha 47 passageiros e várias irregularidades. Durante a pandemia, as viagens com veículos clandestinos aumentaram cerca de 30%, segundo a Abrat, o que é claramente um reflexo da queda da oferta dos ônibus regulares, que diminuíram as viagens nesse período. Somado a isso, as passagens mais baratas do transporte regular são outro atrativo. Quanto mais barato está a passagem, mais desconfie. Se ela não sai de um terminal rodoviário, desconfie. Se eles não te emitem um bilhete de passagem eletrônico, que é uma nota fiscal de serviços, desconfie. Se você tem um condutor que aparenta condições de embriaguez, tóxico, qualquer coisa nesse sentido, que é muito difícil para o passageiro verificar, mas que eventualmente se percebe, desconfie, não entre nesse veículo. Pois é, gente, como você viu aí na reportagem, esse ano já foram cerca de 1.200 veículos apreendidos por fazer o transporte irregular de passageiros. Somente na região que inclui Alagoas foram aproximadamente 130. E nós mostramos aqui no Bom Dia Alagoas algumas das ações realizadas em nosso estado. O coordenador regional da NTT falou como são feitas aí as fiscalizações. Vamos ver. Na nossa regional, que compreende Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, esses números durante a pandemia são aproximadamente 130 veículos apreendidos. Aqui em Alagoas, especificamente, a NTT, durante a pandemia, realizou inúmeras atividades. As últimas que cabem em destaque foram na cidade de Arapiraca, onde 8 guichês que comercializavam para transportadores irregulares foram autuados e lacrados, e durante esse mês agora de dezembro foi feita uma ação lá em Delmiro Gouveia, onde 3 veículos foram apreendidos e 3 guichês foram lacrados. Quando efetivamente a viagem clandestina, o veículo é autuado, né, a empresa, e o veículo é retido por no mínimo 72 horas, e os passageiros seguem viagem em uma empresa regular. Se for um guichê, o guichê é autuado e o mesmo é interditado. Convém destacar que os autos da NTT variam entre R$ 2.000 a R$ 8.000. Quem realiza o transporte ou comercializa os autos são esses valores aproximadamente de R$ 8.000. Quem se utiliza do transporte clandestino corre inúmeros riscos. Os principais são a questão de segurança, a parte de regularidade em si, o veículo normalmente não ter seguro, e aí vem outras irregularidades, como para-brisa trincado, pneu careca, extintor vencido. Normalmente os motoristas não têm o curso, né, de transporte de passageiros, e algumas vezes não são habilitados. A NTT informa que a população, quando for comprar qualquer tipo de passagem, que pesquise nossos canais de comunicação para verificar se a mesma é regular ou não. Infelizmente, gente, é o barato que sai caro, né? Infelizmente. Olha, o site da agência é o antt.gov.br. O contato para obter informações e fazer denúncias também é o número 166. E a gente continua falando de trânsito agora. Somente esse ano, a Polícia Rodoviária Federal recuperou mais de 125 veículos roubados. Em uma ação, na semana passada, um homem foi preso com um carro clonado que tinha sido roubado em um assalto em 2017.
O repórter Douglas França traz mais informações para a gente. Olá, isso mesmo, esse homem foi flagrado dirigindo aí com um veículo com placa adulterada, clonada, né? Ele tentou fugir da fiscalização lá em Murici, mas foi pego. Olha, de janeiro até agora, a Polícia Rodoviária Federal recuperou quase 130 carros aqui em Alagoas. Eu vou conversar com a Cíntia Fernandes, da Polícia Rodoviária Federal, que vai passar mais detalhes para a gente. Bem-vinda ao Bom Dia, Cíntia. Inclusive, mesmo em meio à pandemia, a Polícia Rodoviária Federal recuperou mais carros esse ano do que do ano passado, não é isso? Isso, se a gente fizer o comparativo de 1 de janeiro a 2 de dezembro, nos anos do ano passado a esse ano, a PRF esse ano recuperou 128 veículos e ano passado 120 veículos, né? Isso mostra que mesmo em meio à pandemia, a PRF vem aí realizando operações e fazendo seu trabalho de combate à criminalidade, né? O nosso serviço é um serviço essencial, então a gente não para, continua nas pistas, coibindo e inibindo aí os crimes. Agora, Cíntia, a maioria desses carros são daqui mesmo do estado ou de outros estados? Nesse caso específico, o veículo era clonado. Então, geralmente, quando eles fazem um clone, eles pegam uma placa de outro estado, né? E fazem esse clone para rodar em outro estado. Esse veículo, ele havia sido roubado em Feira de Santana, na Bahia, e ele usava uma placa de um veículo clonado da Bahia e trafegava aqui em Alagoas. Mas o motorista não é alagoano? Eles dois eram daqui do estado, né? Na verdade, era o motorista e o passageiro. O passageiro alegou que faziam vendas de carros usados e aí vai responder pela receptação aí de veículo e adulteração. E qual a orientação que fica para quem for comprar um carro? De que maneira deve verificar se aquele carro, a procedência, né? Se está tudo ok, se está tudo legalizado? Qual a orientação que você passa? O ideal é você comprar de empresas confiáveis, empresas sérias, né? Fazer uma vistoria aí junto ao Detran desse veículo para ver se ele não tem adulteração, regularizar, comprar o veículo com documentação regularizada. A gente percebe que muitas vezes, quando as pessoas compram veículos adulterados, a documentação dele não está regularizada, né? Então você compra por um valor menor, confiando na boa-fé do usuário e termina se dando mal. Qualquer condutor que for flagrado dirigindo um veículo adulterado ou roubado, ele responde pela receptação do veículo. Ele vai ter que aí comprovar a sua boa-fé e aí a Polícia Judiciária que vai tratar disso. Esse motorista, ele foi preso? Ele foi preso em flagrante. Certo. Muito obrigado pelas informações, orientações importantíssimas passadas aqui pela Cíntia Fernandes, da Polícia Rodoviária Federal. É com vocês aí no estúdio. E a gente mostrou aqui, na quinta-feira passada, um protesto de ciclistas contra os constantes assaltos na região da Avenida Josefa de Mello e cobrando, é claro, mais segurança por parte do poder público. Pois é, a polícia prendeu 2 homens suspeitos de roubar bicicletas em vários bairros aqui em Maceió. O repórter Raji Torres tem mais informações. Raji. Olá, eu estou aqui com o delegado Vinícius Ferrari, que vai passar mais detalhes sobre essa prisão. Delegado, como é que a polícia chegou até esses 2 criminosos? A investigação começou pelo serviço de inteligência da Rádio Patrulha, que obteve a informação de que um indivíduo que pratica roubo de bicicletas estaria na Praça da Faculdade. Se dirigiram para lá, encontraram esse indivíduo, o mesmo confirmou que realmente praticava roubo, levou até a casa de um comparsa, onde lá encontraram 3 bicicletas e maconha. Em relação aos crimes, eles vão responder por quais crimes? O autuado que estava com a maconha foi preso por tráfico de drogas e, paralelamente a isso, ocorrerá uma investigação para apurar os roubos das bicicletas. Aproximadamente 2 anos que eles agem ali na Cruz das Almas, São Jorge. Em relação às bicicletas, eles faziam o quê? Eles vendiam essas bicicletas que eram roubadas? Segundo eles, havia um receptador, um empresário desse ramo de ciclismo que comprava essas bicicletas para vender, para revender. Não passaram o nome dessa pessoa e também vendiam em comércios aí, Feira do Rato e outros locais aí da cidade. Foram recuperadas 3, eles confessam o roubo de outras. Essas bicicletas não foram localizadas. O modus operandi deles, eles agiam com uma arma de brinquedo, abordavam os ciclistas e roubavam bicicletas de alto valor. As investigações continuam, há suspeitas de outros integrantes? Exatamente, existem outros elementos aí suspeitos de participar dessa organização aí.
E também, aí, nesse caso do tráfico, a delegacia responsável vai apurar o tráfico e a delegacia de roubos da capital, os roubos de bicicleta. Em relação às denúncias, a população também pode participar, né? Ajudando o trabalho da polícia. Pode fazer as denúncias através do Disque Denúncia e já apareceram pessoas, vítimas, que reconheceram esses indivíduos. Pelo menos 2 já. Ok, delegado, obrigado pelas informações. Então fica aí, né, o alerta e eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Raji. Verdade, os casos de Covid-19 continuam subindo bastante, viu? Aqui no estado, subiram bastante. Vamos dar uma olhada aqui no telão. Só nas últimas 24 horas foram registrados mais 332 casos. Já são 96.632 casos confirmados. Mais 3 pessoas não resistiram à Covid-19. Elas tinham entre 64 e 83 anos. No total, 2.354 pessoas, infelizmente, já morreram. O que mais preocupa é que a quantidade de casos pode subir ainda mais, porque 4.681 casos estão sendo investigados. E 92.429 pessoas já se recuperaram da doença, o que é uma notícia muito importante em meio a todos esses números que, infelizmente, deixam a gente muito preocupado. Chegou a hora da gente dar uma passeada pelo estado, pelos bairros da capital, trazer as belezuras da nossa terra, né? Você que nos mandou foto pelo 994030740. A primeira foto é do Luiz Acioli, da Gruta de Lourdes. Vamos para a primeira foto aí. Estava escuro, hein? 4h30, 4h20, mais ou menos. Não era mais de 4h30, pode ter certeza. A Neide Lima mandou essa foto aí pra gente. Só que a Neide não contou pra gente de onde que é a foto, né? E é importante você falar, né? É importantíssimo, claro. Mas vale o registro aí, Neide. Obrigada pela participação. Mauricé Sampaio, da Jatiuca, mandou essa foto aqui. Olha a foto da Mauricé aí. Maceió espalhada aí, né? Legal. A Maria José, agora da Serraria, mandou um registro pra gente. Nossa, pegou o sol nascendo aí. Belíssima foto, hein, Maria? Bonito aí, né? Gilton da Praia da Ponta Verde mandou essa aqui. Outra bonita foto. Belíssima. Joel de Arapiraca mandou esse registro pra gente, essa foto. Olha, o sol amanheceu belíssimo em todos bonito, os cantos do estado hoje, hein? Dilma Vieira de Coqueiro Seco mandou essa aqui. Legal também. Muito pessoal legal. Caprichou hoje. Ana Maria agora, do Benedito Bentes. Belíssima foto também, Ana Maria. Obrigada pela participação. João Lopes de Satuba mandou essa foto aqui. Obrigado. James Vinícius de Mangabeiras. Legal. E o Josinaldo da Barra Nova mandou essa foto aqui. Muito legal. Obrigado. Fotão, hein? A gente quer agradecer a sua participação. Vamos mudar de assunto. Hoje é segunda-feira e muita gente começa a semana com esperança renovada para conseguir uma vaga no mercado de trabalho. A gente vai reforçar, né? Vai reforçar as vagas que o Cine Maceió está disponibilizando, oferecendo para dar aquela mãozinha para você. Vamos aqui para o telão? Nós temos aqui vagas em empresas, 6 vendedores externo, 1 vaga para supervisor comercial, 1 para chapeiro e 1 atendente de lanchonete. Se tiver interesse em algumas dessas vagas, você pode enviar o seu currículo para o e-mail imprime.cetabes@gmail.com. E para mais informações, o telefone do Cine é o 3315-6205. E é claro, tem as informações para você, estudante também, que acompanha o Bom Dia Alagoas logo cedinho, viu? Olha só as vagas disponíveis do Centro de Integração Empresa-Escola. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só, 6 vagas para ensino médio, 2 para ciências contábeis, 1 outra para administração ou ciências contábeis, 1 outra para marketing, publicidade e propaganda e 1 também para design gráfico e marketing. Para você se cadastrar, você envia o seu currículo para o e-mail do CIEE, que é o estágio cieemaceió@gmail.com. E o telefone do CIEE é o 3003-2433. Boa sorte a todos. Estamos de volta e olha, acaba no fim dessa semana, na verdade, o programa de negociação de dívidas da Casal. A gente vai conversar agora ao vivo com Douglas Lopes, que vai trazer detalhes como que vai acontecer esse feirão aí de negociação. Douglas, conta pra gente, o desconto pode chegar até quanto, hein? Olha, Sofia, segundo a própria Casal, descontos podem chegar até 90% em juros, multas. A gente conversa agora ao vivo com o presidente da Casal, Clécio Falcão. Presidente, bom dia, bem-vindo. Começou dia 1º, mas vai até agora, sábado, dia 12, né?
Bom dia a todos que nos assistem. Começou dia 1º, vai até sábado, dia 12. Estamos funcionando não só em Maceió, como em todos os outros municípios do interior, mais 76 cidades que nós operamos. Como é que funciona essa negociação? Eu tenho que ligar, eu tenho que ir presencialmente? O cliente pode ligar para o nosso call center ou mandar mensagem de WhatsApp para pedir alguma informação, mas basta ir ao local de atendimento levando uma conta e um documento que comprove a sua titularidade sobre aquela conta e a negociação é feita na hora. Como é que tem sido a procura desde o dia 1º até hoje? Tem sido boa, com a tendência a aumentar. Nós estamos oferecendo descontos significativos, até 90% para pagamento à vista, sobre juros, multas e correção monetária. O principal nós não mexemos, mas se o cidadão pagar à vista, ele vai praticamente estar pagando o valor da conta, sem nenhum tipo de acréscimo, 90% de desconto que nós damos. Esses descontos eles vão sendo reduzidos à medida que o prazo vai sendo aumentado. Então, se o cidadão optar por pagar em 2 vezes, em 3, 4, 5, até 10 parcelas, nós vamos reduzindo esse desconto, mas até para 10 parcelas nós ainda damos 25% de desconto. Essa negociação vale para pessoa física e jurídica? Física, jurídica, ligações residenciais, comerciais, industriais, todas. O grande objetivo é, como diz o programa, é recuperar esses clientes. Recuperar, né? O cliente. Na pandemia, como nós suspendemos corte, houve um ligeiro aumento da inadimplência. Nós queremos manter esse cliente fiel. Nós queremos mostrar a esse cliente que é importantíssimo ele regularizar a sua situação para que continue recebendo água de qualidade, água potável e também, Douglas, não só o cliente que está inadimplente, como também aquele cliente que já foi cortado. Antes da pandemia, muita gente por inadimplência foi cortado. Nós estamos chamando esse cliente de volta. É importante, cidadão, para a sua família, você regularizar a sua situação perante a Casal para voltar a ter água de qualidade, água potável. É uma questão, inclusive, de saúde pública. E aqui na capital tem os shoppings que vocês têm a central de negociação. Isso, nós estamos atendendo tanto no Shopping Maceió, na parte externa, no estacionamento voltado para Gustavo Paiva. Nós estamos atendendo na parte interna do Shopping Pátio, lá no Benedito Bentes. E estamos atendendo nos outros 76 municípios que nós operamos, nos nossos escritórios. Nossos funcionários estão preparados para fazer esse atendimento e o cidadão já sai de lá com a sua situação resolvida. Então, além de Maceió, são mais 76 cidades. Quem estiver nos assistindo agora, pode ir lá. Pode procurar o escritório da Casal. Nossos funcionários estão preparados, entra no sistema na mesma hora, levanta a dívida, faz a negociação, faz o parcelamento. O cidadão já sai de lá com a sua situação resolvida, vai manter a sua ligação, vai evitar o corte e aquele que já tiver sido cortado vai conseguir restabelecer em até 72 horas a sua ligação. E vocês também, além desses postos físicos, têm os canais, tem o WhatsApp da companhia? Nós temos o call center da companhia, que é o 0800 082 0195. 0800? 0800 082 0195. O nosso call center atende de domingo a domingo, de segunda a sexta atende de 7 da manhã às 8 da noite, sábado, domingo e feriado nós atendemos de 7 da manhã às 7 da noite. Isso é todo o tempo oferecendo esse canal para facilitar. E temos também o nosso WhatsApp, que funciona também direto, 24 horas por dia, é o 8139-9892. Repetindo, o nosso WhatsApp é o 981399892. Esse WhatsApp só recebe mensagem e nós respondemos dentro do horário comercial. Então você pode mandar a mensagem de texto, né, a qualquer hora e vai ter a resposta no horário comercial. Mensagem de texto ou de voz a qualquer hora nós recebemos e dentro do horário comercial nós respondemos, tirando todas as dúvidas do cliente. Então o WhatsApp da Casal, só para a gente repetir, é o 98139 9892. 98139-9892, 24 horas por dia, também de domingo a domingo. Isso é apressado porque até agora é sábado, dia 12, né? Até sábado, dia 12, estamos com as portas abertas para manter esse cliente e trazer de volta
volta aquele cliente que já teve a sua ligação cortada. E com essas condições especiais, só enquanto dura essa campanha? Só enquanto dura a campanha, é importante aproveitar. Para casal é importante que ela mantenha o cliente, consegue aumentar o seu faturamento num mês que nós temos um aumento de despesa também. É importante também para o cidadão, que vai regularizar sua situação perante a casal, vai manter a sua ligação, vai continuar tendo água de qualidade, e aquele que já foi cortado vai ter uma grande oportunidade de voltar e regularizar a sua situação. Então, valeu, presidente. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Tá? Obrigado a vocês. É isso, Sofia Gilvan, segue o bom dia. Valeu, Douglas Lopes, obrigada pelas informações. Olha, escolher uma profissão é algo muito difícil para algumas pessoas, né? Tem gente que escolhe, chega a se formar, mas lá na frente descobre que tem vocação para outra área. Pois é, né? Foi isso que aconteceu com a ilustradora alagoana que se formou em Direito e descobriu na arte a sua real vocação. E parece que a mudança de área já está rendendo frutos. Ela foi convidada para participar do maior evento de cultura pop da América Latina. É da sala de casa que a ilustradora Juliane Ventura deixa a criatividade fluir e se transformar em grandes projetos. Ela é formada em Direito, mas há 2 anos decidiu se dedicar exclusivamente à arte. O direito é uma profissão bastante estressante. Então eu decidi ter um hobby, que seria pintura. Comecei a pintar por diversão, em casa mesmo, não fiz curso nenhum. Fui assistindo algumas demonstrações de arte no YouTube, testando em casa. Isso durou alguns anos. Aí, em 2016, eu tive a minha filha, fiquei uns meses em casa e decidi fazer essa transição do direito, que eu estava insatisfeita, para a arte. Este ano ela foi selecionada para participar da Comic Con Experience, um evento internacional de cultura nerd e geek que acontece todos os anos em São Paulo. Para o evento foram levados 3 livros de própria autoria. Eu levei a HQ Etel, um livro de colorir infantil, que eu fiz baseado na minha filha de 3 anos. É uma historinha de ler e colorir. Bem bonitinho, bem fofinho, chama A Menina do Jardim. E a HQ Prudência, que eu fiz no ano passado e terminei em fevereiro, que é sobre um romance policial, investigativo. E eu estou levando alguns posters. Um desses livros foi feito em parceria com o roteirista Helbis Arck, que é psicólogo clínico, mas também decidiu mudar de área de trabalho e se dedicar à escrita. Me descobri apaixonado por escrever. Ler, escrever, criar, contar histórias. Mas até antes da pandemia, do lockdown, não era algo que eu levasse como possibilidade de uma profissão, algo que eu dedicasse as minhas horas produtivas. Até ocorrer esse encontro, porque nós já nos conhecíamos há muitos anos, mas nos encontrar para conversar sobre o que estávamos fazendo, o que queríamos fazer, foi o que gerou essa vontade de criar, e eu me encontrei como um roteirista muito feliz com o que eu produzo. Por causa da pandemia, a participação este ano no evento teve que ser assim, de casa. Mas para quem gosta do gênero de fantasia e aventura, isso não é problema. Essa é a primeira vez que eu me inscrevi. No ano passado eu fui para a Comic como visitante, foi uma emoção muito grande, assim, ver todo mundo lá, sabe? Todo mundo que você é fã tá lá e você pode tirar foto e falar, tirar dúvidas, falar com editores. Foi uma experiência assim, de aprendizado muito incrível. E esse ano foi um ano para mim de produção. Eu, ilustrei vários livros, ilustrei várias HQs. E aí eu tomei coragem de me inscrever para a CCXP, apesar de ser iniciante ainda no ramo, né? Então, eles me selecionaram pelo trabalho, acreditando no trabalho que eu apresentei para eles. Porque quando você se inscreve, você mostra o que você vai levar. Então, acredito que o que eles viram satisfez eles, né? É um misto de experiências, porque surge aquela ansiedade e aquela saudade nostálgica do que você não viveu, de que como seria se nós estivéssemos lá, no meio de todas as pessoas? Porém, no momento que a gente senta e começa a perceber que pessoas curiosas de todo o Brasil, até de todo o mundo, elas vêm, passam, questionam, elas olham o seu trabalho,
e de uma maneira segura de tudo isso que está acontecendo. Nós podemos estar fazendo parte disso. Eu, principalmente, que diferente da Ju, que vem consolidando uma carreira, eu estou numa jornada meteórica no meio de tudo isso junto com ela. E, com certeza, é maravilhoso. E eu espero que a gente consiga ter experiências como essas, claro que em condições melhores no futuro, com toda certeza. Estamos de volta para falar de um assunto que confunde muita gente. A diferença entre Diet e Light. Você sabe essa diferença, Gilvan? Não sei ainda. Você sabe? Não posso dar spoiler, né? Pois é, a gente foi até o supermercado para saber se as pessoas sabem exatamente a diferença e Douglas França mostra para a gente. Vamos lá, Douglas. Você entra no supermercado, eles estão por todos os lados. Light, produtos diet, zero açúcar, né? Produtos sem sal, enfim. A quantidade é imensa, a variedade é imensa. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe a diferença de um produto light para um produto diet? Diet é pro diabético e o light é pra quem tá de dieta. Isso que é que te faz procurar esses produtos light? É para manter, de repente, o peso? É mais saudável? Quais são as razões? Normalmente é pela questão do saudável mesmo, não para manter o peso. Você sabe a diferença de um produto diet para um produto light? Então, eles não deixam muito específico no rótulo, a diferença. Eu acho que light e diet tem um pouco de diferença com relação ao açúcar, à gordura. E qual seria essa diferença? Você sabe dizer? Então, um tem mais, outro tem menos. Então, mas assim, especificamente não. Diet que não tem açúcar. E light é equilíbrio de gordura, de alimentos gordurosos. Eu que eu penso é assim. Que o diet é composto de gordura, né? E ele não tem açúcar. E o light, ele é composto sem açúcar, porém ele pode ter gordura. O que é que o senhor consome mais? Rapaz, eu mesmo consumo nenhum. Nem light, nem diet? Nem light, nem diet, é o normal mesmo. Vai no normalzão mesmo? No normalzão mesmo. Sem medo de ser feliz? Sem medo de ser feliz. E você sabe qual a diferença de um diet para um light? Porque muita gente confunde. O diet é sem açúcar, né? E o light é sem gordura, mais ou menos assim. Você sabe a diferença entre um produto diet e um produto light? Não. Nunca se atentou? Diet, light... Não sei se... Não sei. Realmente não sei. Confunde, né? Às vezes a pessoa acha que é a mesma coisa, mas não é não. Não, mas realmente parece diet, light, parece a mesma coisa de... Quem é fit, né? Que não pode comer muito açúcar, essas coisas. Ou seja, parece não ter diferença nenhuma entre um e outro, né? Por favor, me explique a diferença entre o light e o diet. A gente tem um alerta aqui no Bom Dia Alagoas, porque pacientes com câncer podem desenvolver doenças cardiovasculares ou até mesmo descompensá-las. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o cardio-oncologista Antônio Vitoriano. Ele já está aqui conosco e vai trazer alguns detalhes sobre essa relação. Doutor, bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, Gilvan, bom dia, Sofia. Explica pra gente, doutor, qual é essa relação de pacientes que têm câncer e o desenvolvimento de doenças cardiovasculares ou até mesmo o descompensamento dessas doenças, né? Isso. Então, atualmente a gente sabe que a população mundial vem sobrevivendo bastante de acordo com as novas terapias as quais vêm sendo desenvolvidas. Por exemplo, radioterapia, imunoterapia, hormonioterapia e a própria químio também. Os pacientes, atualmente, eles começam a descompensar como a população em geral. A sobrevida aumentou e, portanto, a tecnologia e a nova capacitação técnica do próprio profissional faz com que o paciente ele sobreviva mais. E a população, então, padece da mesma coisa que a população não câncer chega a falecer, que é a doença isquêmica, né? O infarto do miocárdio, por exemplo. Agora, em quais casos e com que frequência, hein, doutor? A frequência não é elevada para nossa felicidade, né? O que acontece é o seguinte, algumas drogas, quando são combinadas, elas podem descompensar uma doença previamente cardíaca, como insuficiência cardíaca. Muitas vezes o paciente não sabia que existia essa doença e alguns fatores de riscos associados, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, sedentarismo, tabagismo.
E, doutor, isso se deve também ao histórico do paciente, né? Como você falou. Exatamente. O paciente ele precisa ser avaliado por um cardio-oncologista, precisa ser identificado quais são os principais fatores de risco aos quais o paciente apresenta, o de preferência que fosse antes do procedimento, ou seja, antes da exposição a um quimioterápico, antes da exposição a uma radioterapia. Isso visa um controle de danos. Em nenhum momento o cardiologista vai suspender o quimioterápico ou o procedimento, mas a gente vai alertar pelos riscos da descompensação, vai alertar pelos riscos do paciente vir a óbito secundário ao próprio tratamento. Doutor, a importância desse acompanhamento do especialista cardio-oncologista, na verdade, é uma especialidade nova na medicina, não é isso? Isso, essa especialidade, ela existe aproximadamente desde 2015. Na realidade, há 10 anos existem pessoas que cuidam dos pacientes oncológicos, mas formalmente, desde 2015, não é uma área extremamente conhecida pela população, é nova, porém ela é fundamental em importância, visto que a gente apresenta números em mutação, a gente percebe que os pacientes sobrevivem mais e a gente precisa dar qualidade de vida a essa população. Doutor, o senhor falou aí de alguns tratamentos que os pacientes oncológicos passam, né? Como a quimioterapia, a radioterapia. Explica pra gente quais são eles e também se inclui a cirurgia, por exemplo. Isso. Em termos de quimioterapia, ao exemplo, a gente tem um paciente que é portador de câncer de mama. Algumas fases do próprio tratamento, como a primeira fase, que o paciente recebe uma droga combinada, como antraciclina, ciclofosfamida, por exemplo. Então, é uma droga que é extremamente agressiva. A gente precisa saber qual a função cardíaca naquele momento antes, juntamente com alguns marcadores de necrose miocárdica, que a gente chama de biomarcadores. A gente precisa monitorizar esse primeiro momento. Então, eu preciso ter eu preciso ter um exame prévio para poder acompanhar o paciente e comparar. E após isso, a gente precisa seguir uns protocolos a cada 3 meses, por exemplo, repetir um ecocardiograma com uma modalidade nova que chama-se STRAIN. Precisa ter um ecografista específico que faça esse tipo de modalidade. A gente acompanha a cada 3 meses, porém, em caso o paciente apresente algum tipo de descompensação nesse decorrer, repetimos os exames e acompanhando de perto. Radioterapia, a gente sabe que a própria rádio, hoje ela é mais direcionada e menos energia quando comparada no passado. Então, atualmente, como modalidades IMRT, a gente consegue que o paciente diminua pericardite, miopericardite. A rádio ela acelera o processo de doença arterial coronariana, podemos ter acometimento das válvulas cardíacas e com isso o paciente diminuir a possibilidade de ser exposto, completar o tratamento e até mesmo descompensar a própria doença. Isso é muito sério, né, doutor? É necessário um acompanhamento realmente rigoroso, né? Por exemplo, a quimioterapia em casos de pessoas que têm câncer de mama. Mexe com essa questão do coração? Pode trazer problemas? Pode. É isso que eu acabei de falar agora, nós precisamos acompanhá-los, não existe um tempo fixo para que a gente acompanhe o doente, o ideal é que seja antes do procedimento, durante também e após. Existe documentação que o paciente possa apresentar cardiotoxicidade em até 10 anos pós a quimioterapia, como exemplo. Doutor, hoje em dia, com os adventos de novas terapias, de novos tratamentos, como o senhor falou no início da entrevista, esses pacientes oncológicos, eles têm uma qualidade de vida um pouco melhor, né? E é isso que vocês trabalham diariamente, para poder melhorar essa qualidade de vida, como o senhor falou. Isso. O que acontece é o seguinte, que quando o paciente oncológico ele é exposto às terapias, ele pode desenvolver uma modalidade patológica que chama-se cardiotoxicidade. A cardiotoxicidade nada mais é do que uma perda da função cardíaca, que segundo os scores mundiais, abaixo de 10 pontos, desde uma comparação basal, ou cair 5 pontos juntamente com sintomas. Por exemplo, falta de ar, inchaço nas pernas, edema generalizado. Então, tudo isso pode contribuir para que seja interrompido o tratamento.
O paciente que vai ser realizado um procedimento cirúrgico, como por exemplo, o risco cirúrgico pré-operatório que a gente conhece, ele tem que ser realizado direcionado para aquele procedimento, o tipo de anestesia, por exemplo, o tipo de abordagem, se é videolaparoscópica, se é em cirurgia aberta e se está usando alguma droga, por exemplo, anticoagulante, a gente precisa avaliar, saber se pode suspender e quanto tempo seria essa suspensão e o retorno. Doutor, em época de pandemia, com coronavírus e tudo, é fundamental que depois que a pessoa que tem essa doença, que tenha o coronavírus, que tenha a Covid, passe por uma bateria de exames. Seria o ideal, né, doutor? Fazer uma avaliação, uma nova avaliação, além dessa anual que a gente deve fazer todos os anos, era necessário fazer isso, né? Para ter um diagnóstico, saber exatamente de que forma essa doença mexeu com a gente, inclusive com o coração, né, doutor? Isso. Atualmente a gente sabe que, por conta da pandemia, a vida da população mudou completamente. Então, os hábitos saudáveis que deveriam ser estimulados, como praticar atividade física, caminhada ao ar livre, tudo isso tem que ser reavaliado, principalmente quando o paciente teve coronavírus, porque a capacidade pulmonar e cardiopulmonar ela é afetada, na sua grande maioria. Então, precisa que um profissional, um cardiologista, um pneumologista, avalie esse paciente, veja quanto de capacidade pulmonar física ele pode demandar para poder ser liberado novamente para suas funções. O ideal é que seja acompanhado durante e após, principalmente, para a gente poder liberar, saber qual tipo de exercício físico, a sua intensidade, para evitar problemas. Doutor, só para a gente finalizar a nossa entrevista, existe algum tipo de câncer em que é mais acometido essas dificuldades, esses problemas cardíacos? Não existe um câncer específico. O que existem são que os números aumentam. A gente sabe que existem mais mulheres portadoras de câncer de mama, existem homens portadores de câncer de próstata e até mesmo a hormonioterapia para o câncer de próstata, ela pode causar desequilíbrio metabólico. Doutor, muito obrigado, pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos. Bom dia. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia, doutor. Bom dia. E o Natal está cada vez mais perto. Pensando nisso, algumas lojas do comércio de Maceió vão abrir aos domingos para atender aqueles consumidores que não têm tempo durante a semana e só podem o domingo de folga, né? Essa é uma medida tradicional dos lojistas para aumentar o faturamento de final de ano. Movimentação de pessoas, lojas abertas, compras a todo vapor. Mas não é dia de semana. A partir de agora, as lojas do comércio de Maceió vão abrir todos os domingos até o dia 20 de dezembro, sempre das 9 da manhã até as 2 horas da tarde. Para o presidente da Aliança Comercial, o objetivo é evitar aglomerações e oferecer mais opções fora do horário tradicional. É uma forma que a gente faz todo ano, já é uma tradição, e nesse momento de pandemia é até mais adequado para que evite aglomeração. E o bom é que quando a gente abre de domingo, o cliente que vem, ele vem para realmente comprar. Então ele vem com o intuito mesmo de comprar e decidido a comprar. Então quem abre, que não, infelizmente não são todos que abrem, mas a maioria abre, e quem abre vê que o resultado financeiro é bem melhor do que se arriscar ficar fechado. O comércio se prepara para começar a vender bastante. A expectativa é alta. A gente espera que esse mês a gente consiga, pelo menos, recuperar os 3 meses que a gente ficou fechado, né? Os quase 3 meses. Então o objetivo nosso é que com essa abertura a gente vai abrir os domingos agora, até o Natal. E vamos decidir se vai abrir também depois do Natal. Mas por enquanto que está certo é até o Natal. Vamos abrir todos os domingos com o intuito que o cliente venha e faça as suas compras antecipadas de Natal e aproveitando as promoções. Muitos consumidores aproveitaram domingo para antecipar as compras do Natal. Para mim tá ótimo, é bom abrir de domingo, porque o meu tempo é pouco. Eu trabalho de segunda a sábado e só tenho tempo no domingo para vir. Para mim tá ótimo. Com certeza, fica melhor porque a gente trabalha a semana toda, né? Aí o domingo aberto fica melhor para a gente. Assim que a Adriana ficou sabendo que as lojas estariam abertas, ela não perdeu tempo. Eu achei a movimentação melhor do que na semana, porque na semana é aquela muvuca, né? E no domingo, quando eu vi mais a minha amiga, eu vi que tem pouca gente. Olha, ambulantes da praias de Cruz das Almas e Jacarecica vão poder se cadastrar e ter situação regularizada para trabalhar no local. O edital de credenciamento foi lançado no último fim de semana pela Prefeitura.
O Cícero trabalha na praia de Cruz das Almas há 3 anos. Ele tem uma barraca improvisada onde vende bebidas e alimentos e também aluga cadeiras e guarda-sóis. É daqui que ele tira o sustento da família. É pagando as contas e fazendo novas contas, é assim. Eu acredito que não sou eu, a maioria dos ambulantes hoje em dia que depende da beira de praia está assim. Ele ainda não é cadastrado na prefeitura, mas espera que com o edital de credenciamento lançado na última sexta, as condições de trabalho no local melhorem. Eu acredito que tem que ter um pouquinho mais de investimento nessa área, principalmente um pouquinho mais de apoio aos ambulantes. O Gentil já é cadastrado e, além de receber as garantias como trabalhador, ele também espera que a Orla receba mais investimentos em infraestrutura. Caso assim, por exemplo, fizeram o banheiro para a gente, já é uma boa coisa. Para a gente, ambulante, como para o pessoal banhista, né, que vem tomar um banho, que passa na orla, quer usar um banheiro e não tem um banheiro para ninguém usar por aqui. E uma estrutura melhor, principalmente para a gente, como você está vendo aqui, a minha barraca é essa daí, é uma tenda que a gente arma e desarma. Aí, se ele fizesse aquele mix que fizeram lá em cima, né, teve aquela estação, aqui para baixo, para Cruz das Almas, para a gente seria bem melhor. Para quem não abre mão de curtir as praias de Cruz das Almas e Jacarecica, a regularização dos ambulantes é uma maneira de trazer melhorias para a região. Fazer um reordenamento em toda a orla da Cruz das Almas, que é muito importante. Tanto na parte de esgoto, de saneamento, como de banheiros, mesmo que eles sejam banheiros químicos, né? Colocar por enquanto para o turista, para eles mesmo que trabalham aqui na orla, está precisando. Ótimo, ótimo para todos, né? Ótimos para a infraestrutura, a arrecadação de impostos, para eles mais segurança. Segurança também para o turista, até. O edital oferta 34 vagas, sendo 15 para locação de kits de praia e 19 para produtos alimentícios, aqui na praia de Cruz das Almas e também na praia de Jacarecica. A coordenadora de fiscalização de ambulantes de Maceió disse que o lançamento do edital de cadastramento foi resultado da grande procura dos trabalhadores. Antigamente a procura era bem pouca para essa área, mas após esse período de pandemia, as pessoas precisando muito trabalhar, a gente começou a receber um número maior de interessados e entendemos que seria interessante abrir vagas, caso quem queira trabalhar, ter essa possibilidade. Os ambulantes que quiserem se cadastrar precisam se inscrever nos dias 10 e 11 deste mês na sede da Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social. O procedimento é comparecer à sede da Secretaria, que fica situada na rua Alexandre Passos, sem número, no bairro de Jaraguá, de 8 às 12 da manhã, levando consigo um requerimento de inscrição, que o link para imprimir esse requerimento já consta no edital, então ele imprime, preenche direitinho com as opções que melhor interessar e leva a cópia do seu RG, CPF, comprovante de residência, uma foto 3x4, que é o documento básico. Sobre as melhorias cobradas pelos ambulantes e banhistas, a coordenadora espera que com o cadastramento cheguem mais investimentos. É um crescimento, a expansão para essa área, né? A nossa expectativa é de que realmente, à medida que consigamos ocupar, também cheguem novas coisas e novas atrações. E para quem quiser se inscrever, o edital está disponível no site da Prefeitura de Maceió. E a terceira edição da expedição do Rio São Francisco está chegando à sua reta final. Daqui a pouco, às 8 horas, os pesquisadores embarcam para a cidade de Piaçabuçu para coletar informações da região que o Velho Chico encontra o mar. Quem traz informações para a gente, os trabalhos de hoje, é o repórter Amorim Neto. Bom dia, Amorim. Onde é que vocês estão, hein? Olá, vocês aí no estúdio. Muito bom dia, gente. Gilvan, Sofia. Olha, estou aqui nessa maravilhosa cidade, aqui no Cais de Penedo. O dia acaba de amanhecer por aqui, né? E a gente já acordado logo cedo para continuar acompanhando esse trabalho maravilhoso aqui dos pesquisadores que estão investigando as condições do nosso Rio São Francisco. Hoje a gente acompanha eles aqui em direção à cidade de Piaçabuçu, rumo à foz do nosso Velho Chico. Durante essa primeira semana, os pesquisadores passaram por 7 municípios de Alagoas e Sergipe, aqui no Baixo São Francisco.
As equipes sempre se dividem para dar conta das coletas e das análises nos barcos laboratórios. Hoje, as barcas Magnífica e Maravilhosa partem daqui de Penedo, daqui a pouquinho, que nem eu disse, para a cidade de Piaçabuçu e na terça a Foz do Velho Chico, onde será investigada principalmente como está a força da água no encontro com o mar e a influência do sal na água doce do nosso Rio São Francisco. Pois é, gente, vocês já estão acompanhando, os nossos telespectadores, as pessoas todas que assistem o Bom Dia, já estão acompanhando essas reportagens dos nossos telejornais. A gente vai seguir acompanhando, vem mais coisa boa por aí, viu? Um abraço para você, Gilvan, um abraço para você, Sofia, aí no estúdio, e aguardem que vem muita imagem bonita, muita imagem maravilhosa aí do nosso repórter cinematográfico Aldo Correia. Os resultados dos trabalhos dos pesquisadores também, o que eles vão encontrando, o que eles vão vendo aqui no nosso Rio São Francisco, a gente vai registrando e vai mostrando para vocês no Bom Dia Alagoas e nos nossos outros telejornais. Um abração aí para vocês, viu? Bom dia, bom trabalho. Bom trabalho para você, belo trabalho, viu, Amorim? Um abraço para você, para o Aldo. E por causa da pandemia do novo coronavírus, algumas famílias vão ter que adaptar a tradicional reunião de Natal com toda a família. Nesse caso, a tecnologia vai ser muito importante, um importante aliado aí, né? Em outros casos, as famílias vão se reunir em pequenos grupos. Seja qual for a sua escolha, a gente reforça a importância de tomar os cuidados, é claro, para evitar a proliferação do vírus, gente. O infectologista, inclusive, alerta sobre os cuidados que precisam ser tomados por todos nessa época do ano. As fotos são do Natal passado. Família toda reunida, irmãos, pais, netos, todo mundo perto numa festa só. Mas esse Natal vai ser bem diferente. Pela primeira vez, a dona Vilma vai passar o Natal separada da família. A nossa família toda de Olinda, né? Olinda e Recife. A minha família do meu esposo, irmãos, toda a família. E esse ano, até novembro a gente imaginava que pudéssemos ficar juntos. Né? Infelizmente, agora no começo do mês, resolvemos que todos vão ficar em sua casa e a gente vai aproveitar, né, a parte de internet, tudo isso, e a gente vai fazer o Natal virtual. Mas ela tem um plano B. Enfeitou a casa, vai fazer ceia e, com a ajuda da tecnologia, vai ligar para a família toda por vídeo. E sabe o tradicional amigo secreto? Pois é, ele vai acontecer, só que com presente chegando pelos correios. A gente fez primeiro o sorteio do amigo secreto pela internet, né? E cada um sabe qual é o seu presente e a gente vai enviar pela internet. Depois, né, cada um vai já saber quem foi que tirou, né, o amigo secreto. E cada um no seu cantinho vai receber o seu presente. Já o Kleber decidiu comemorar tanto o Natal como o Réveillon com a família e alguns amigos em casa. Para ele, as datas não podem passar em branco. Vamos colocar a musiquinha que a gente gosta, aquelas comidas gostosas, né, que não pode faltar final de ano. E tudo com alegria, né, com perfeição e com todos os cuidados. Entre família, amigos... vai ser todo mundo bem-vindo aqui. Por causa da pandemia, ele cancelou uma banda de músicos, reduziu o número de pessoas e vai adotar alguns cuidados. As mesas são afastadas no caso em si, todas as mesas com álcool gel, todo mundo de máscara e curtir. Esse médico infectologista alerta sobre os riscos das comemorações de Natal e Réveillon em família por causa da transmissão do coronavírus. Infelizmente, uma combinação de fatos acabou levando a essa situação que estamos vivenciando hoje, o começo do aumento assim enorme no número de casos da Covid-19. E aí esse aumento ele vai ter uma força muito maior na semana do Natal e na semana do Ano Novo. Ele explica que para diminuir o risco de contaminação, vários cuidados precisam ser adotados. É obrigatório o uso das máscaras, tá? Não tem como se fazer uma reunião, mesmo familiar, sem o uso da máscara. Ela é fundamental. Lembrar da higienização das mãos. Tá? Muitas vezes, esse ato de higienizar as mãos acaba ajudando muito na redução da transmissão da Covid-19. E o distanciamento social. Natal, Ano Novo,
São festas de bebidas, são festas de alimentação, de comida, né, tá? É lógico que nesse momento a máscara ela terá de ser retirada. E aí é nesse momento que nós precisamos manter o distanciamento social. Não podemos jamais quebrar esse protocolo. De acordo com o infectologista, o período das festas de fim de ano deve aumentar o número de casos e que janeiro é apontado como o mês em que pode se esperar uma onda mais acentuada de casos da Covid-19 por causa das comemorações. São os jovens que estão se contaminando mais, tá? E os jovens estão levando a Covid-19 para os seus lares. Nos seus lares, nós temos a presença dos idosos e daquelas pessoas que são suscetíveis aos quadros graves. Por isso, precisamos tomar muito cuidado. E olha, o dia de Iemanjá, a deusa das águas, é celebrado amanhã, dia 8 de dezembro. Todos os anos, integrantes do Candomblé e da Umbanda lotam trechos da orla de Maceió para fazer suas oferendas a Iemanjá. E a gente vai falar sobre esse assunto agora com Douglas Lopes, que vai trazer detalhes para a gente sobre como vai acontecer essa comemoração esse ano, né? Porque a pandemia está aí, as pessoas não podem se aglomerar, então vamos ver como é que vai acontecer esse agradecimento. Vai acontecer muita mudança, né, Douglas? Isso, Sofia, são adaptações necessárias por causa da pandemia do novo coronavírus. A gente está aqui com o Pai Célio, que vai nos explicar tudo, que adaptações são essas. Pai Célio, bom dia, bem-vindo. É uma data super especial, mas a gente está na pandemia e tem várias recomendações que vocês passaram para os terreiros nesse dia 8 de dezembro, amanhã, aqui em Maceió e também em todo o estado. Bom dia. Bom dia a todos e todas, bom dia. Realmente é uma data muito especial, a 8 de dezembro é um dos momentos onde os nossos terreiros, nossas casas de axé se deslocam não só de Maceió como também do interior para vir à praia, geralmente aqui a Praia da Pajuçara. Mas com o novo normal nós temos outras ações, não é? A gente está aconselhando que as pessoas fiquem em casa, faça a sua ritualística no seu terreiro e traga apenas o presente a Iemanjá. Isso, né? É bom deixar claro que é uma recomendação, correto, não é uma proibição. Correto, é um aconselhamento, é uma recomendação, não é proibição. A praia está aberta, a praia está liberada, a prefeitura nos seus vários setores liberou normalmente a praia, como sempre, né? Mas a gente está aconselhando por quê? Por conta do novo normal. Nós temos aí os vários decretos municipais, estaduais, nós temos também as orientações da Organização Mundial de Saúde, né? Então é necessário que a gente faça a prevenção com os nossos, principalmente com os nossos mais velhos. Aí como é que seria? O trabalho era feito no terreiro e só vindo aqui 2 ou 3 de cada terreiro para fazer a oferenda. E vocês já conversaram, inclusive, com os jangadeiros aqui em Maceió. Correto, já falamos com os jangadeiros, já falamos com a colônia, né, dos pescadores. As jangadas vão estar liberadas sem nenhum problema, só chegar aqui e fazer o contato. E que a gente está aconselhando o quê? Toda a ritualística, o toque, as obrigações, todos os orôs sejam dentro do terreiro e um grupo pequeno venha trazer apenas a oferenda a Iemanjá, o presente a Iemanjá. Não é legal, não é bom, não é viável fazermos aglomerações, principalmente numa questão religiosa, onde a nossa religião tem o toque, tem o abraço do orixá, tem o aperto, o apego, o acolhimento. Essa é uma das características da nossa religiosidade. E tudo isso que o senhor falou, infelizmente, nesse momento, não é recomendado. Não é recomendado. Não é recomendado por conta de toda essa pandemia que estamos vivendo. Não é só Maceió, não é só Alagoas, é o mundo. E é necessário que a gente faça essa prevenção, principalmente com os nossos mais novos e mais velhos. Alagoas são mais de 200 terreiros, lá na associação são 50, ou pouco mais de 50, que são afiliados a vocês. Vocês conversaram com todos os pais e mães de santo? Veja bem, nós temos a rede, que é a rede alagoana de povos e comunidades tradicionais de matriz africana. A gente está conversando na rede, está explicando na rede essa questão, mas em Maceió tem muitos candomblés, muitos terreiros de candomblé e de umbanda, como também no estado de uma forma geral. Nós temos 101 municípios, então em média vem 2, 3 terreiros de cada município. Então por isso que lota toda a nossa orla marítima da Pajuçara.
Então, a gente está conversando, explicando e dizendo essa questão, né? Outra coisa, qualquer terreiro que queira ir para outra praia, não tem nenhum problema. A orla, nós temos a orla mais bonita do Brasil, tem que ser explorada assim, inclusive pelos nossos babás e ais. Pai Célio, já tem terreiros, inclusive, que já começaram os trabalhos e já fizeram suas oferendas, seus presentes a Iemanjá. Correto. Vários terreiros aproveitaram o final de semana passado, né? Como, por exemplo, o Axé Pratagi, ele fez a homenagem a Iemanjá agora no dia 5, no sábado. Já se anteciparam. Obrigação paga. Obrigação feita, obrigação paga. Foi feito dessa forma, a ritualística dentro do terreiro, o toque, o candomblé, a indumentária de Iemanjá, Iemanjá veio dentro e levou apenas na praia o presente. Então, isso é que é importante, vamos nos prevenir, vamos nos organizar, estruturar para que no próximo ano façamos uma coisa bem bonita e bem melhor. E pedir a Iemanjá o seguinte, vamos pedir a Iemanjá que ilumine a cabeça dos nossos governantes para com a nossa vacina. Nós precisamos sim dessa vacina para termos uma vida normal. Nós fazemos parte dessa sociedade e essa sociedade tem que estar liberada desse Covid. Pai Célio, e o 8 de dezembro é a data em que os terreiros se mostram, se apresentam à sociedade. É uma pena não ter vocês aqui amanhã, né? Eu digo que nós temos 3 grandes datas muito marcantes, né? É o 8 de dezembro, né, que a gente faz essa ritualística aqui, as pessoas vêm, se mostram, vestem sua roupa, botam seu traje, botam sua fio de conta, tem a liberdade de estar aqui no cartão postal mais lindo de Maceió, né? É o 8 de dezembro. O outro momento é a Lavagem do Bonfim, né? Que é a primeira semana de janeiro. Também a gente está lá na rua, clamando paz, pedindo que seja um ano bom e de grandeza. Temos também o Dia das Flores, né, que é feito lá na Praça Gangazumba, né, também a gente está lá fazendo e clamando tudo isso. E temos também o 2 de fevereiro, né, que é o dia do quebra, a celebração ao quebra, para que não ocorra mais quebra em Maceió. Então essas datas é a data onde as pessoas das religiões de matriz africana vão estarem com seus trajes, mostrando sua cara, se apresentando para a sociedade. Então valeu, Pai Célio, muito obrigado pela entrevista e que sigamos aí as suas recomendações, tá? Correto, muito obrigado a vocês pela oportunidade. Que Iemanjá abençoe a todos nós. Valeu, boa semana para o senhor, felicidades. Obrigado, axé. É isso, Gilvan, Sofia, como o Pai Célio deixou bem claro, é uma recomendação, os trabalhos feitos nos terreiros aqui, apenas com 1 ou 2 integrantes de cada terreiro, para fazer então as suas oferendas ao mar. Douglas Lopes para o Bom Dia Alagoas e a gente volta já, segue o Bom Dia. Valeu, Douglas. Obrigada pelas informações. A gente sabe, né, que é um dia muito importante para diversas pessoas aqui no nosso estado. Então, todo mundo poder fazer essa oferenda de forma mais segura, respeitando, é claro, o distanciamento social e fazendo isso sem afetar outras pessoas é importantíssimo. Valeu, Douglas. Obrigada pelas informações. Um abraço aí para o Pai Célio. E olha, a gente muda de assunto agora para falar de violência sexual. A gente vem chamando a atenção sempre aqui no Bom Dia Alagoas para esse tema, porque o número de casos no estado é alarmante. De janeiro a novembro deste ano, o setor especializado em acolher mulheres vítimas de violência sexual no Hospital da Mulher já contabilizou 475 atendimentos. O que assusta ainda mais é que dentro desse número de acolhimentos, grande parte é de crianças e adolescentes. É até difícil dizer que a gente vai tentar entender o que passa na cabeça desses agressores, né? Pois a gente vai conversar com Carol Sanches, que está ao vivo com a psicóloga e vai trazer uma análise desses casos para a gente. Carol, muitas vezes esses crimes acontecem dentro de casa. Existe um perfil, algo desses agressores apresentem para que possa se identificar esse tipo de crime? Pois é, Gilvan. Infelizmente, né, em muitos dos casos, o perigo está dentro de casa. Só para você ter uma ideia, no ano passado, do Disque 100, dos casos que chegaram, 70% eram de situações em que a vítima conhecia o agressor. E a gente vai conversar sobre isso, inclusive se existe como identificar esses sinais com a psicóloga Tainá Lopes, que está aqui. Psicóloga, bom dia. São casos, né, que, como a gente comentou, né, muitas vezes estão dentro de casa. Como identificar? Existe algum perfil desse agressor? Bom dia. Bom dia.
Existem várias maneiras, sim, de identificar quando está acontecendo o abuso ou uma situação de assédio e até os mais graves, que são as violências físicas também, né? É importante a gente prestar atenção no silêncio. O silêncio da criança, normalmente, ele fala muito sobre o que é que ela está sentindo, o que é que ela está passando, e se há alguma coisa de errado acontecendo. Então, é importante prestar atenção nesse silêncio dessa criança, quando ela começa a se comportar de um jeito mais retraído, ou quando ela tem alguma dificuldade de convivência com pessoas mais específicas. Isso tudo pode ser identificado e dialogado junto a essa criança, né? E sobre o perfil, normalmente é isso mesmo, né? A gente tem recebido dados e casos e números de que essas situações elas acontecem normalmente no ambiente familiar, com pais, padrastos ou tios, ou pessoas que são do convívio da família, que se apresentam enquanto pessoas que são confiáveis. Mas até essas pessoas mais confiáveis, nós precisamos estar sempre atentos a como se comporta, como a criança está, se ela se sente confortável com aquela pessoa ou não, e o mais importante é respeitar esse espaço que ela precisa na relação com certos adultos. Existe alguma forma de orientação, seja para criança ou adolescente, que muitas vezes essa orientação sexual, ela vira um tabu, principalmente para a criança? Como é que os pais, os responsáveis, precisam lidar com isso, né? Sim. Falar sobre sexualidade ainda é um tabu, né, na nossa sociedade. E falar sobre sexualidade com crianças também, porque é como se isso não fosse permitido. Mas é aí que está. É permitido, sim, falar sobre a sexualidade, porque essa criança precisa entender o seu corpo. Ela precisa saber como o corpo dela funciona, ela precisa saber quais os limites que as outras pessoas têm, a partir da vivência dela e da experiência dela com o corpo dela. Ela precisa saber onde é que pode tocar, onde é que não pode tocar, quais são as partes que são mais delicadas, né? Porque ainda existe também muito uma questão de um poder sobre esse corpo infantil. E as crianças, elas precisam saber que não é porque são adultos que podem fazer o que quiserem. Elas precisam ter noção dos limites que existem sobre o corpo dela. E isso são coisas que a família precisa ensinar, precisa educar, precisa mostrar o que é que pode, o que é que não pode, e precisa, inclusive, deixar que essa criança se sinta segura para falar com as pessoas, com as mães, principalmente, e com outras pessoas que sejam de sua confiança, caso em algum momento elas não estejam se sentindo confortável com alguma situação. Você que trabalha nessa área, o que se percebe muitas vezes a denúncia? Ela chega do responsável, chega da criança ou chega por outras pessoas? Poucas vezes chega de quem é responsável, né? Normalmente das mães. Mas a maioria dos casos, normalmente, a gente recebe através das escolas, através de CRAs, né, que tem grupos com adolescentes e com crianças nas comunidades, porque esses são os canais, né? Essas pessoas, elas também são treinadas para identificar certos tipos de situações. Então, normalmente, a escola chama a atenção do responsável e aí o responsável precisa tomar alguma medida, tomar uma providência. Mas a maioria dos casos, eles são identificados dentro de escolas. Infelizmente, nesse período de pandemia, os casos vêm aumentando. Isso pela criança estar mais tempo em casa, pelo adolescente que está fora da sala de aula, por aula remota. Exatamente. E esse tempo em casa restrito, ele faz com que esses casos eles aconteçam muito mais, né? Porque essa criança, ela não tem para onde recorrer. Ela precisa estar dentro do ambiente familiar. E aí acontece que a escola é o segundo núcleo, né? O segundo núcleo depois da família. E aí esse canal, ele foi rompido nesse momento de pandemia, então as queixas, elas acontecem muito menos, né? É muito difícil também para que uma mãe responsável identifique essa situação de abuso, porque são pessoas de sua confiança. Então, para que essa denúncia, para que essa observação chegue a partir da mãe, normalmente a responsável, é muito mais delicado, leva um tempo muito maior para que isso ocorra. Tá certo. Muito obrigada pelas explicações importantes, né? Principalmente essa questão dos pais ou responsáveis ficarem mais atentos, né? E orientarem os filhos, as crianças, né? A evitar esse tipo de situação. Vamos sim, né? Vamos sim. E quem vai esclarecer essa dúvida para a gente é a nossa nutricionista aqui, a Isabela Cury. Isabela, bom dia.
Bom dia, Gilvan. Bom dia, Sofia. Isabela, o que são alimentos Diet e Light aí, né? E qual é a diferença principal entre eles? Então, Gilvan, os alimentos Diet e Light são alimentos que têm uma redução de algum nutriente pela indústria, que pode ser gordura, pode ser açúcar, pode ser sódio, pode ser proteína. A diferença entre um e outro é que nos diets, essa redução é isenção, é isento, ele é zero açúcar, mas também pode ser zero gordura, pode ser zero sódio. A grande maioria dos diets realmente são zero açúcar, que são direcionados para uma parte mais específica da população. Com relação aos lights, eles têm uma redução de até 25% com relação ao valor calórico total do alimento, que pode ser por gordura, pode ser por carboidrato, por açúcar, por sódio. Então, o light ele tem esse apelo mais em redução calórica, diferentemente do diet, que é mais específico para uma população realmente com alguma patologia. E nem sempre os diets são menos calóricos. Alguns diets têm até mais calorias do que as suas versões normais e regulares. Ô, Isabela, muita gente procura por esses alimentos, né, light, diet, em busca de uma alimentação mais saudável. Eles são realmente mais saudáveis? Eles são mais indicados? Ou o pessoal acaba se confundindo e acaba trocando aí gato por lebre? Infelizmente, Sofia, de saudáveis eles não têm nada. Então, quem quer ter uma vida saudável, uma qualidade de vida, emagrecer com qualidade, deve ficar longe desses alimentos por vários motivos. Por exemplo, eles são alimentos ultraprocessados. Eles têm muito mais aditivo químico do que os alimentos nas versões normais. Tem mais sódio, tem mais conservantes, tem mais adoçantes. E realmente existem estudos que comprovam que a médio e longo prazo de utilização desses alimentos diet light aumenta muito a possibilidade de aparecer doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, alguns tipos de câncer. Um outro ponto é que sempre que a indústria retira ou diminui algum nutriente desse, ela repõe um outro nutriente e é substituído para manter aquela boa palatabilidade, aquele sabor agradável. Por exemplo, os alimentos que são retirados a gordura, geralmente eles têm mais açúcar, têm mais emulsificantes para continuar com aquela mesma consistência. Os que retiram o açúcar colocam mais gordura, mais sódio, que é o caso do chocolate diet, por exemplo, que tem muito mais gordura e mais sódio do que a versão normal, tem mais calorias. Também os refrigerantes diets, que não tem açúcar, mas compensação tem 3 vezes mais sódio. Então, realmente, para quem quer ter saúde, deve ficar longe desses alimentos. Agora, assim, para quem esses alimentos diet e light são recomendados, hein, Isabela? Gilvan, apesar do Ministério da Saúde recomendar que nós devemos evitar ao máximo o consumo dentro de uma rotina alimentar de alimentos diet light, a indústria coloca esses alimentos no mercado, principalmente os diets, para esse público mais específico, né? Os diets, eles estão mais direcionados para os diabéticos, realmente. Só que é preciso ter um cuidado muito grande. Muitos alimentos diets, apesar deles terem zero açúcar, eles ainda contêm outros tipos de carboidrato na sua composição, principalmente com os nomes que as pessoas não conhecem, não sabem que é carboidrato e que vai se transformar em açúcar do mesmo jeito que como se fosse açúcar, vai aumentar a glicose dele, aumentar a glicemia. Por exemplo, a maltodestrina, a maltulose, a destrose, tudo isso é açúcar com outros nomes que terminam os pacientes diabéticos consumindo esses alimentos com muito mais sem limites e terminam piorando sua glicemia. Com relação aos lights, eles têm realmente esse apelo mais para o emagrecimento, mas nem sempre todos os produtos light são menos calóricos, são pouco calóricos. Por exemplo, tem alimentos como o leite condensado, aquele leite mais realmente muito calórico. A versão light dele continua fazendo dele ainda um alimento super, hipercalórico. Não é todo o regime, toda a dieta que ele se encaixa. E as pessoas consomem, normalmente quem está querendo emagrecer, por ser light, acha que pode consumir de forma mais livre e termina, infelizmente, engordando. Então, a melhor opção mesmo, se tiver que escolher entre diets e lights e versões normais, eu prefiro que realmente consoma as versões normais, com mais equilíbrio, de forma mais pontuada. E o melhor de tudo é evitar os industrializados, né, Gilvan? Escolher mais os in natura, os naturais. Verdade. É verdade, Isabela. Olha só, existe alguma dica para as pessoas poderem chegar ao supermercado, interpretar o rótulo desses alimentos de uma forma melhor, interpretar esses rótulos e poder escolher o alimento que é melhor levar para casa, né?
Sem dúvida, Sofia, é importantíssimo comparar os rótulos, ler os rótulos, para você realmente ter um entendimento, um conhecimento do que é que você está levando, né? Se vale a pena ou não. Existem, sim, algumas dicas. Por exemplo, quanto menos ingredientes tiver naquele alimento, melhor ele será. Geralmente, eu costumo dizer para os pacientes que só comprem alimentos industrializados se tiverem no máximo 3 ingredientes. Passando disso, tente evitar. Também tem aquela história do primeiro nome que existe nos ingredientes, é o alimento que é o nutriente que tem mais quantidade dentro daquele alimento. Por exemplo, fugir do que o primeiro nome seja açúcar, fugir daquele alimento que o primeiro nome seja farinha, que seja uma gordura vegetal e evitar essas oses, esses nomes terminados em ose, que são todos açúcar, maltose, isomaltulose, destrose, o próprio açúcar invertido que eles colocam, xarope de milho, evitar também aquelas gorduras vegetais como óleo de palma, o óleo de soja, tudo isso é altamente inflamatório, evitar alimentos que tenham aditivos químicos como os conservantes, corantes, emulsificantes, evitar os adoçantes artificiais, que eles são cheios de adoçantes, principalmente os diets. Então, realmente, todas essas medidas é interessante que se tenha como hábito mesmo na hora da compra. Qual a melhor forma de emagrecer sem utilizar aí os diets e os lights, hein, Isabela? Sim, Gilvan, é importantíssimo isso. Sempre que tiver um emagrecimento, a gente tem que procurar um emagrecimento saudável, né? E é sempre realmente muito bom, é a melhor opção sempre evitar esses alimentos. O interessante é que a gente invista em quê? Em alimentos mais naturais, alimentos mais saudáveis, alimentos mais in natura. Tem aquela frase muito já clichê que todo mundo repete, mas é interessante repetir. Você tem que descascar, desembalar menos e descascar mais, comer mais alimentos realmente mais de verdade. Conciliado a isso, Gilvão, o interessante é que você tenha mudança de hábitos alimentares, mudanças pequenas, mas constantes, que são muito mais relevantes do que aquelas mudanças radicais que são mais curtas, mais temporárias. E conciliando essas mudanças de hábito de vida, de alimentação, a prática de atividade física, uma boa noite de sono, beber muita água, tentar controlar ao máximo esses níveis de estresse e principalmente realmente ter assim insistir, ter paciência, ter força de vontade, ter disciplina. Tudo isso realmente é o melhor caminho para um emagrecimento saudável e principalmente duradouro. Isabela, eu vou citar alguns alimentos aqui que a gente costuma ver no supermercado e as pessoas optam por ele. Por exemplo, queijo coalho. Muita gente indica o queijo coalho light para fazer uma dieta um pouco mais balanceada. Mesmo assim, o queijo coalho light e o queijo coalho normal, é melhor optar pelo normal, é isso? Sempre, Sofia. Todos os queijos, sempre optar pela versão normal. Entenda, quanto mais gordura estiver dentro daquele queijo, não significa que ele não seja o melhor. Muitas vezes é até mais aconselhável, porque um queijo mais gordo, ele tem menos açúcar, ele tem menos lactose e aquela gordura vindo naturalmente dentro do alimento não é uma gordura que faça mal para a nossa saúde, apesar de ser saturada. O importante é a disciplina, não comer exageros, ter uma regularidade dentro de aceitável, colocar de forma mais esporada. Mas, sem dúvida, eu recomendo para todas as meus pacientes que querem emagrecer, todos comem queijo amarelo. O melhor queijo é o curado e o meia cura, né? Que aí realmente não tem para ninguém. Mas os outros, realmente, é bom evitar todos os queijos lights. Mais um... Oi, pode falar. Não, pode falar. Não, diga. Complemente. Tem mais um alimento que o pessoal costuma trocar muito o light pelo normal, né? É aquela famosa paçoca, aquela paçoquinha que vem embalada, o pessoal come como sobremesa, aí o pessoal fala, não, vou comer 2 aqui porque é diet, porque é light, a normal ainda é melhor, né? Sem dúvida, Sofia, todos os alimentos na versão normal são mais saudáveis. O que não pode haver exagero. Eles têm menos aditivos químicos, menos conservantes, evita ter aquela quantidade de edulcorantes, né, que são os adoçantes artificiais. Então, sempre a versão normal é muito mais saudável, contanto que seja de forma equilibrada. Fechar a boquinha, né? É bom, né? Depois dar uma parada, né? Sem dúvida, Gilvão. É equilíbrio, né? Muito obrigado mais uma vez, Isabela. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia. Até a próxima. Obrigada, Isabela. Até a próxima.
Olha, Carol, esse atendimento acontece aqui em Maceió e em 2 cidades do interior, Rio Largo e também em Arapiraca. A gente está aqui com a Amanda Baltazar, da Rede de Atenção às Vítimas de Violência Sexual, a RAVES, aqui em Alagoas. Amanda, bom dia, bem-vinda. Que atendimento é esse? Ou que atendimentos são esses? Bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos e a todas. A RAVES ela é um setor da Secretaria de Estado da Saúde, que faz a gerência da política de violência sexual em nosso estado, envolvendo tanto as unidades de saúde quanto as unidades das diversas áreas que fazem parte do atendimento integral. A vítima ela pode procurar ajuda tanto nas delegacias, que são as unidades de referência na segurança pública, quanto nas unidades de saúde. No estado nós temos 4 unidades emergenciais de referência, mas a vítima ela deve ser acolhida e atendida em qualquer unidade de saúde que procure ajuda. Nessa história, precisa ter um boletim de ocorrência para poder ser atendida? Não, isso não existe, né? Não, legalmente, a vítima ela tem direito ao atendimento integral em saúde após a violência sexual, independente da realização de boletim de ocorrência. Na unidade ela vai ser orientada sobre a importância do procedimento, mas nenhuma unidade de saúde pode exigir esse documento para realizar o atendimento. O que chama atenção, Amanda, é que essa violência é praticada geralmente por quem deveria dar apoio, amparo e proteção às crianças e adolescentes. Sim, hoje nós temos aproximadamente 80% dos atendimentos são realizados de crianças e adolescentes. E a grande parte dos casos são cometidos por pessoas com vínculo familiar ou comunitário dessa criança ou adolescente. A gente vive a pandemia, como é que tem sido esses meses? Houve uma diminuição ou houve subnotificação? Como é que vocês trabalham esses números? São 475 de janeiro até novembro. Isso, só na unidade do Hospital da Mulher, que é a nossa principal referência, nós já tivemos aproximadamente 500 casos nos primeiros 11 meses de 2020. Em comparação ao ano passado, ao mesmo período, nós identificamos uma redução no número de atendimentos a partir de março, quando iniciou realmente as medidas de isolamento social. A gente acredita que isso seja reflexo de uma subnotificação. A gente sabe que a violência sexual já é uma violência extremamente subnotificada e nesse quadro da pandemia e do isolamento social, a gente pode identificar a redução, Como eu disse, a maior parte dos casos são crianças e adolescentes e essas denúncias chegam principalmente aos conselhos tutelares através de terceiros, pela escola, pela vizinhança, por parentes que percebam as mudanças de comportamento dessa criança e adolescente. E em não indo à escola, sem aquele olhar do professor, que tem aquele contato, aí houve essa diminuição. Isso, A rede de proteção da criança, ela faz parte das instituições que ela participa, do seu cotidiano e a redução dessas unidades, ao fechamento de escolas, de igrejas, de unidades esportivas, acabou gerando essa subnotificação dos casos, não só aqui em Alagoas, mas a gente percebe como no Brasil inteiro. E quando ela procura lá o RAVES, a Rede de Atenção às Vítimas de Violência Sexual, por que etapas ela passa? Como é que é esse atendimento no dia a dia? A vítima de violência sexual, ela pode, como eu falei, tanto procurar ajuda através das portas de segurança pública quanto de saúde. E o fluxo vai depender da unidade que ela entra inicialmente. Na saúde, ela passa por todo atendimento multiprofissional, que envolve psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e médicos, onde ela vai passar por todas as orientações. A depender do tempo de ocorrência da violência, ela vai realizar também toda a profilaxia das infecções sexualmente transmissíveis, hepatite B e HIV. E também vai ser direcionada para o acompanhamento ambulatorial. A vítima de violência sexual ela tem direito a um acompanhamento clínico e psicossocial de até 6 meses após a violência e também da realização de encaminhamentos de acordo com as necessidades que elas apresentem. Falei atendimento Maceió, Rio Largo, Arapiraca? Isso. Em Rio Largo e em Arapiraca, nós temos a unidade Bigato Falcão e a UED do Agreste, que é o Hospital de Emergência Dr. Daniel Uli. Ambos atendem vítimas de qualquer sexo e idade. Aqui em Maceió, nós temos 2 referências, que é o Hospital da Mulher e o HGE. Ambos atendem vítimas, crianças de até 12 anos, de ambos os sexos. E a partir dessa idade, vítimas do sexo masculino, exclusivamente no HGE, vítimas do sexo feminino, exclusivamente no Hospital da Mulher. Amanda, e como é que chegam essas vítimas lá, essas unidades de saúde, hein? Além de fisicamente muito mal, psicologicamente muito pior, Sim, as vítimas elas vão depender de cada um apresentar o seu quadro em relação à violência. Muitas chegam abaladas, muitas chegam introspectivas, outras chegam querendo relatar, querendo explicar o que aconteceu.
aconteceu. Muitas chegam com medo, com vergonha. É uma violência que mexe muito, tanto fisicamente, quanto emocionalmente e psicologicamente com as vítimas afetadas. Por isso que essa atenção tem que ser muito especial e esse amparo ao longo de meses após, porque não é só aquele atendimento inicial que vai resolver o problema não, né? Ele persiste, infelizmente, porque ele volta para casa, pode ser o pai, pode ser o padrasto, pode ser o tio, um primo, um vizinho, é muito sério, né? Isso, a vítima, ela mesmo encorajada a fazer a denúncia, ela chega muito fragilizada. Então é muito importante que os profissionais, né, da ponta, os profissionais das unidades de atendimento estejam preparadas para acolhê-las humanamente e fazer toda essa abordagem de uma forma séria e que a conforte e que dê segurança para ela continuar o atendimento. Amanda, e esse acolhimento é fundamental para que o tratamento tenha sucesso, né? Isso, para que ela realmente queira dar continuidade, para que ela realmente continue todos os procedimentos e não abandone, né, ao longo do percurso por conta de abordagens mal feitas ou de insegurança ou de incredibilidade nas instituições. Então, para a gente fechar, Amanda, foi vítima de violência sexual, está em casa, está no interior, busca a unidade policial ou de saúde, mas fale, não se cale, né? Isso. Desde o mês passado, em novembro, a Secretaria também lançou o aplicativo Fica Bem, certo? Que vai ser mais um canal de denúncia, mais uma forma de reduzir as subnotificações do caso. O aplicativo já está disponível nas plataformas para celulares Android e em breve também para celular iOS. Em relação aos números de contato, pode ser ligado para a polícia através do 190 ou também para o número da Raves, que funciona 24 horas, que é o 3315-1393. Você repete? 3315-1393. Ele funciona 24 horas para orientações e também para saber os pontos de ajuda de referência. 3315-1393. Obrigado, Amanda. Bom dia, boa semana, bom trabalho. Tá? Obrigado, eu que agradeço. Valeu. Gilvan, Sofia, segue o Bom Dia. É um assunto muito sério que mexe com muita gente. Infelizmente, são casos que acontecem à torta e à direito, não só aqui, mas no Brasil e no mundo, e que precisam realmente, esses casos, ser denunciados. Não pode ficar dessa forma. Com vocês, a gente volta já. Verdade, tem que ser falado, tem que ser denunciado, tem que ser discutido, não pode se jogar embaixo do tapete, tem que ser enfrentado. E são ações como essa que a gente está conversando aqui no dia a dia, aqui no Bom Dia, para chamar atenção exatamente sobre isso. Né, Douglas? Muito obrigado a você. É isso, Sofia. Tem que se falar mais sobre isso, né? É verdade. Os números chamam muita atenção. E a gente costuma dizer aqui que as mulheres, as vítimas, elas têm vergonha disso, mas a gente vê também o calar das bocas dos próprios familiares, né? Isso, em relação que não a vão esses lá, abusos, não né? denunciam, exatamente. Claro. É complicadíssima a situação. E quanto mais se fala, mais as pessoas têm noção da gravidade disso, gente. Por isso que é importante a denúncia, por isso que é importante todo mundo falar a respeito, principalmente se você conhece algum caso na família. Entendeu? E prestar atenção nas nossas crianças, é fundamental. Ter esse olhar cuidadoso. Muito obrigado mais uma vez, viu, Douglas? Obrigado mais uma vez.